você se desesperou com a situação do Brasil, você provavelmente tem uma adesão de coração e não de intelecto a essa doutrina. Você ainda não percebe que ser nacionalista não requer que você esteja todo entusiasmado como um babaca num show de metal para lutar pelo seu país. Tá entendendo? Você tem que ser contínuo, mais ou menos como é a chama de uma vela, ser contínuo, estar sempre aceso para colocar luz na escuridão, mesmo que seja pouca. O nosso dever é esse, em primeiro lugar, manter a chama da verdade viva. Esse, em primeiro lugar. Agora, que os integralistas sempre deram a amostra do que fazer num tempo de absoluta crise, isto é um fato. A nossa história de movimento está recheada de episódios onde os integralistas deram mostras de lealdade ao Brasil, antes de qualquer coisa. Ao Brasil, isso mesmo. Né? Aos princípios, aos valores. Né? Então vocês estão vendo aí esse desespero de parte da sociedade, um desespero ridículo, pouco viril, para dizer a verdade. E aí você vai pensar o seguinte: Plínio Salgado, que viu os seus irmãos, companheiros, nossos companheiros, serem perseguidos pela mais dura ditadura que o Brasil já conheceu. Né? Nós tivemos aí a de Floriano, a do Vargas, em 1937, a de 1964, com o regime militar, tem lá os debates sobre essa ditadura, e a que está se formando agora. Né? Então nós experimentamos a ditadura várias vezes. O regime brasileiro ele tende, de 30 em 30 anos, a apresentar uma grave crise, uma coisa esquizofrênica. Mas o que acontece é o seguinte: naquele tempo já, e o Sérgio vai me completar aqui onde eu falhar, Plínio Salgado, que viu toda a perseguição do Estado Novo, quando o Brasil se viu envolvido na necessidade de adentrar na Segunda Guerra Mundial, os nossos navios, diga-se de passagem, recheados ali por marinheiros que eram companheiros nossos, torpedeados pelos submarinos alemães, vendo o tamanho desafio que o Brasil enfrentaria, Plínio Salgado, no exílio, colocando de lado qualquer tipo de feição pessoal pela questão, por quem estava no governo, ou qualquer coisa de nível pessoal, colocou os integralistas à disposição do governo brasileiro para lutar naquele momento contra aquele que era inimigo do Brasil. Essa serve esse desespero aí da galera com relação, criando cenários apocalípticos. Olha, eu sinceramente, como você disse, acho ridículo e histérico, né? E, consequentemente, pouco viril. Histeria não é uma característica de personalidade viris. Me perdoem aí se eu estou ferindo alguma sensibilidade politicamente correta ao dizer isso. Então, essas pessoas, eu confesso a você, eu tenho até pena, sabe? Muitas dessas pessoas são idealistas sinceros que depositaram toda a sua fé, esperança, acreditaram nesse líder, que aliás tem até Messias no nome, né? Ele é um que pode dizer que é Messias mesmo, porque ele é Messias, Jair Messias Bolsonaro, ele não está mentindo se dissesse que é o Messias. Mas é só o nome, ele não é o Messias. Aliás, eu espero que aos poucos as pessoas estejam caindo na realidade. Ele não é, nem nunca foi, um Messias. Ele, desculpe a franqueza, ele nunca não tem capacidade nem para salvar a si próprio, quanto mais a salvar toda uma nação. E o seu adversário político, eu não vou nem dizer nada, né? Porque eu vi umas entrevistas muito boas do general Mourão, também do general Santos Cruz, pessoas que foram traídas pelo Bolsonaro lá atrás, né, de grande competência, grande caráter, e foram traídas porque o presidente estava profundamente envolvido com grupos de pensamento completamente liberais, etc., e entendeu que os seus generais ali eram conspiradores. Olha que gravidade, o sujeito é um completo tapado. Então botou esses caras para fora. Ele conseguiu romper até com grupos que também eram liberais, digamos assim, né, para o capitalismo, como o grupo do Olavo de Carvalho, que ele se dedicou com afinco a destruir esse grupo. Eu não sou simpático ao olavismo, mas o que ele fez com os olavistas é indescritível e de um mau caratismo que assombra. Me desculpe aqui, eu sei que tem muito bolsonarista nos ouvindo aí, deve estar chocado, deve estar dizendo, esse velho gagá não sabe o que está dizendo, mas eu acompanho o Olavo de Carvalho desde o tempo que ele era astrólogo de verdade, lá nos anos 80. E acompanho o Bolsonaro desde que ele era vereador. Eu acompanho a biografia dos dois. As duas biografias correram paralelamente. E o Olavo de Carvalho foi um homem que foi se construindo intelectualmente, inteligente ele sempre foi construindo, foi fazendo aquela bagagem, chegou onde chegou, e o Bolsonaro se livrou dele como um peso morto. Aliás, ele acabou falecendo mesmo. E fez isso com todo mundo. E no final, para quê? Para se jogar nos braços do Centrão. E depois dizer, falar do Centrão, eu sempre fui do Centrão. Eu vi a entrevista em que ele disse isso. Eu sempre fui do Centrão, praticamente dizendo, eu sou o cachorro que estou voltando ao meu próprio vômito.
o Bolsonaro trata os seus aliados mais ou menos como manda a política de Maquiavel. Mas provavelmente ele vai terminar igual o Maquiavel, vivendo da solidariedade dos inimigos dele. Tá? Você veja que uma das coisas o abandono que ele fez, por exemplo, do Roberto Jefferson aí nas chocante. Nas coisas, é chocante, porque ele nem primeiro turno talvez tivesse passado, não fosse o auxílio prestado pelo partido do Roberto Jefferson naquela ocasião para ele, tá certo? Então é chocante ver a maneira como o estúpido ele trabalha. Veja, vocês que são lá, Bolsonaro vai falar, não, Bolsonaro é responsável pela volta. Sim, foi o maior cabo eleitoral do PT. Exatamente, ele é responsável, porque vejam a gravidade disso. Ao invés dele coadunar ali com os seus aliados que estavam trabalhando para que ele fosse reeleito, ele preferiu se associar à narrativa da juristocracia crescente e servir a isto, meu Deus do céu. Ele simplesmente não foi só o Olavo, não, ele abandonou todos pelo caminho aí, todos que estiveram com ele. Vejam, ele teve traidores aí, Alexandre Frota, traidores, né? Não vou nem dizer traidores, porque nós desconhecemos as razões desses abandonos, eu não vou entrar nem nesse mérito. Mas pessoas que abandonaram ele, nós sabemos isso. Agora, General Santos Cruz, o papel que se designou ao general Mourão, e o desserviço que ele fez, fingindo que não conhecia, querendo criminalizar as ações que os aliados dele fizeram, em benefício da narrativa de criminalizadora da STF, que quer criminalizar gente do céu, até a opinião do sujeito sobre as urnas. Eu já falei, eu acredito particularmente que não houve fraude na máquina. Pode ser que exista um tipo de fraude aí humana por trás do processo, como ressaltou a nota do nosso técnico lá no site da Integralista Brasileira. Mas simplesmente o cara fechou com todas as opiniões contra ele. Ele trabalhou junto com o adversário contra ele. Não tomou nenhuma providência quando pôde. Esse é o tipo de líder. Esse é o tipo de líder que você está pondo a sua confiança, meu amigo. Os projetos imperialistas do capitalismo mundial, do capitalismo internacional. Né? E aí as pessoas, mas a esquerda e sempre foi, vamos perdoar a franqueza, um instrumento do capitalismo. Quem é que financiou a Revolução Russa? Foi o proletariado, por acaso? Foram banqueiros. Trotsky era o quê? Era um estivador do Cais do Porto? Trotsky era banqueiro. Essa turma sempre esteve por trás, o poder econômico sempre esteve por trás do seu suposto adversário, o comunismo. O suposto, porque, na verdade, não é adversário coisa nenhuma. E o verdadeiro adversário dos interesses do banqueirismo internacional, no Brasil, posso garantir a vocês, somos nós. Os companheiros que, dizendo que os nossos inimigos aí são os vermelhos, esses vermelhos estão mais para rosinhas, viu? E nós temos que nos preocupar com quem está por trás dele, aquele que mexe as marionetes, né? E esses são os grandes detentores do capital mundial. Esses é que são os verdadeiros inimigos, não só do Brasil, mas da humanidade de modo geral. Olha, eu vou dizer uma coisa chocante, me desculpe, mas o que é o governo Bolsonaro, se não a continuação do que foi o governo do PT? Ele não fez nada diferente. Me desculpem, ele prolongou a administração, e o do PT não foi diferente do FHC. Todos esses regimes da redemocratização para cá, todos eles só fazem cumprir uma agenda. Qual é a agenda? A agenda do imperialismo internacional, do globalismo, do capitalismo, do banqueirismo internacional, de determinar qual vai ser, olha, o Brasil tem que ser assim, 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 assim. E os governos vão sucedendo e vão executando aquela agenda. Começa lá com o consenso de Washington, do consenso de Washington fizeram aquele diálogo interamericano, e para o gosto dos nossos marxistas aqui tupiniquins, fizeram então o Tupiniquins, não só Tupiniquins, porque reuniu vários países da América Latina, fizeram o chamado Foro de São Paulo. Aí, se você pegar as três organizações, o que foi dito no Consenso de Washington, do Diálogo Interamericano e no Foro de São Paulo, é tudo a mesma coisa. Se trata de destruir a soberania nacional de todos os povos, mas o que nos interessa basicamente é o nosso aqui, a nação brasileira. Destruir a nossa soberania, nos escravizar economicamente aos interesses dessa turma. E isso vai ser feito, quer com governo de direita ou de esquerda, tanto faz. Mas eu não acredito que o PT, que aliás já esteve no poder e não implantou nenhum regime cubano aqui, não é? Do Creu-Mor, nem nenhuma Coreia do Norte, nem a China comunista, não implantou campos de concentração, o que não quer dizer que não venham a tentar. Mas a experiência mais recente dessa turma do poder é que eles eram todos eles um bando de bons burgueses querendo usufruir do poder. Não tenho a menor dúvida disso. Eu estive recentemente aí no Rio, até visitei o companheiro Sérgio, e num dos bairros onde houve grande parcela de votação no Lula, você via que era um bairro tipicamente burguês. Estudante comendo camarão à beira do barzinho ali, nas suas mesinhas, cujos pais trabalham para pagar o luxo que eles vivem.
Então, há um livro antigo, vocês podem procurar aí, chamado Combate nas Trevas, em que se conta que o espião soviético lá responsável por financiar a esquerda aqui no Brasil escreveu para o Comintern dizendo que ele não achava mais que a União Soviética tinha que investir dinheiro na revolução aqui no Brasil, porque comunista brasileiro pegava o dinheiro para comprar apartamento em Copacabana, e não para comprar arma e bomba. Então, esses comunistas caviar, eles são perigosos em que sentido? Olha, porque eles podem destruir centenas de milhares de vidas com essas porcarias de ideologias e falsificações morais que eles fazem. Uma colocação de 2 ministros supremos para interferir judicialmente numa decisão que deveria ser do legislativo, por exemplo, a respeito do aborto, é condenar centenas de milhares de crianças à execução, morte. Né? À morte. Então, o programa, quando você botar, você sabotar as pessoas e virar um financiador do alto flagelo que a ideologia de gênero promove sobre os indivíduos, isso é muito grave. Isso é muito grave. Muitas vidas vão se perder, porque depois que essas pessoas percebem que foram manipuladas por essa ideologia, elas já não conseguem mais, às vezes, superar o mal que essas ideologias lhe fizeram. O país a serviço dessas ideologias nefastas é tremendamente ruim. Nós devemos combater isso. Agora, o Brasil não vai acabar porque esses cretinos têm feito isso. Né? Vão tentar esse tipo de coisa. Já estão tentando aí alguns vilipêndios da propriedade, etc. Estão tentando e vão tentar com muito mais intensidade. Terão avanços, certo? Terão avanços. Vão suprimir muito mais ainda